Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece. Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 115º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo estava tudo excelente, estava tudo excelente. Mas depois andei a arrumar lenha ao som de Tony Carreira. Estás a perceber? E então, será que pode continuar excelente depois disso? Não sei, mas para compensar, tenho lá em baixo um pão de ló caseiro. Por isso, estou aqui numa balança de cenas, estás a ver? Estou aqui numa mistura de sentimentos. Como ouviram na intro, a Doménica Mendes a falar, a criadora da campanha Hashtag o Podcast é Delas, que eu já tinha falado aqui há umas 2-3 semanas atrás. Este ano o Puto Barba vai participar novamente. Se bem que no ano passado foi meio mafiosa a minha participação. Foi uma participação meio mafiosa. Porquê? Porque a única mulher que eu tenho a participar neste podcast regularmente é a Bia dos Jingles. Porque é mulher, ela faz os jingles. Mas este ano queria fazer uma cena diferente. E então fiz uma cena ousada, posso dizer. Talvez, não sei. Que foi mandar DMs a mulheres. Eu sei, pode parecer estranho, pode parecer já tipo meio assédio, tendo em conta como certos gajos são, a pedir-lhes para participar no programa. E até ao momento da gravação, por isso não sei se mais alguém vai participar. O feedback até foi aceitável, porque foi tipo 50% de participação, por isso acho que foi fixe. E isto basicamente foi quase um esquema em pirâmide. Vou ter de ser sincero. Isto basicamente foi quase um esquema em pirâmide. Porquê? Porque é muito mais fácil, entre aspas, convidar gajos para o podcast. Porque, eu também sou gajo e então acho que é mais simples, estás a ver? E há sempre aquele receio de convidar uma miúda e ela rejeitar. Se bem que lá está. Participações que tive aqui de homens. Tive o Zé Lopes, tive o Miguel, tive o João e o Rómulo. Acho que foi isso. Essas 4 participações. De mulheres tive a minha mãe, a minha irmã e a Bia dos Jingles. E depois tive no episódio 53 de Rise of o Puto Barba, em que tive mais mulheres a participar. Ok. Mas isso foram só participaçõezinhas, mas estou a dizer como convidados. Está ali 4-3. Não está mal. Depois, entretanto, pandemia e o caralho, deixei de ter convidados. Porque, eu quero ter, mas quero gravar presencialmente. Porque acho que é diferente. Acho que é diferente mesmo para sentires a pessoa. Acho que é muito diferente. E então, o pessoal aceitou o convite. Porque lá está, o meu receio era o seguinte. Era, foda-se, vai para o caralho. Quer dizer, só queres gajas agora porque é o dia da mulher. Não aceito. Mas não, por incrível que pareça, nenhuma reagiu assim. Por isso, se calhar, podemos efetivamente convidar miúdas para os nossos podcasts. E então, e vou deixar aqui o testemunho delas, porque ia ser bué bizarro eu, como sendo gajo, estar aqui a falar da importância das mulheres. Por isso, Olá a toda a gente que ouve o Puto de Barba e olá Zé, obrigado por me convidares para falar sobre a experiência de ser mulher
e queria felicitar-te por teres tido esta brilhante ideia e por trazeres para o teu podcast mulheres incríveis para falar sobre as próprias experiências. O meu nome é Ana Pedro, tenho 21 anos, sou de Vila do Conde, sou trabalhadora estudante, estudo Criminologia e durante muitos anos eu não via mulher, não via ser mulher uma boa experiência. Para mim, nestes meus 21 anos, ser mulher foi uma experiência muito ambígua. Em grande parte da minha vida, eu não gostava de ser mulher. Não em ter o meu corpo de mulher, mas na experiência de ser mulher. Porque nós passámos por tanta coisa e eu via o facto de ser mulher como uma coisa muito negativa, porque eu tinha que estudar mais que os homens e trabalhar mais que os homens e fazer mais esforço que os homens para ter o mesmo que eles. E quando eu cheguei à adolescência, mais perto da idade adulta, apercebi-me que ser mulher é a melhor coisa que nos pode acontecer. E ser mulher é um exemplo de força. E que nós mulheres carregamos muitas vezes o mundo às costas e significamos muitas vezes para o mundo a evolução. Nós demos grandes passos de evolução e demos novos sentidos, muitas vezes à ciência, à história, às letras, e nós representamos toda uma panóplia de... É incrível. Desculpem, estou a vaguear-me, mas para mim ser mulher, o que é que representa? Para mim ser mulher representa evolução, representa força. Eu cresci com uma grande mulher ao meu lado, a minha mãe, que é o meu exemplo de força, porque ela criou 2 filhas praticamente sozinha e nunca desistiu disso. E nunca desistiu de nada e sempre nos deu exemplos de grandes mulheres que moldaram o mundo, e as mulheres são isso, são moldes para um grande futuro. E as mães também, que criam os jovens do amanhã e que criam as pessoas que amanhã vão mudar o mundo e vão criar novas soluções e novos empreendimentos e sei lá. Para mim ser mulher é uma coisa tão boa agora, mas também já foi uma coisa tão má. Mas ser mulher é isso para mim. É força, é garra, é inovação, é a melhor coisa do mundo. A maior dificuldade é efetivamente o assédio, o assédio moral no trabalho, na rua, a violência doméstica, as taxas de violação, o perigo iminente, sempre à espreita, tem cuidado com a bebida, tem cuidado na rua sozinha à noite, tem cuidado com, sei lá, tanta coisa. Tem sempre cuidado. As nossas experiências de vida são tão diferentes das dos homens, porque se eu perguntar aos meus amigos, o que é que tens medo quando sais à noite? Se estiveres sozinha na rua, o que é que tens medo? Tenho medo de ser assaltada. Se eu estiver sozinha na rua à noite, o meu primeiro medo é, sei lá, ser violada ou que algum homem chegue perto de mim e me faça mal. Nós, apesar de sermos... Nós não somos seres frágeis, mas a sociedade a sociedade vê-nos como seres frágeis. E por causa disso nós próprios
incutimos-nos que somos fragilizadas e não podemos deixar que isso nos aconteça. Nós não nos podemos ver como fragilizadas. Temos que ganhar a nossa própria força e entender que nós temos tanto para dar e temos que combater este problema que é o assédio, e que são estes números, e que é este rebaixamento da sociedade que nos põe no fundo, e nos diz que muitas vezes os homens são melhores que nós, e que há posições para nós e que posições para os homens que estão sempre acima de nós, e nós temos que provar que não, que nós os homens estamos exatamente no mesmo patamar. Acho que já me estou a alongar e divaguei um bocado, mas é isso. Acho que fico por aqui, é isso. Espero que te caia a boca ao chão. Eu estou pronta para a grande festa e tudo charuto e roupão, com herbal espetado na testa. Olá, eu sou a Beatriz Vieira, a Bia dos Jingles. Ok, eu não sei se... Ok, minha mãe, não sei se ainda vou a tempo, se não for, desculpa. Mas, eu lembro-me até à noite que estava em reunião e hoje de manhã foi uma manhã complicada. Mas pronto, agora tive de vir aqui a casa dos meus avós para os ajudar e vou mandar agora. Ok, respondendo à primeira pergunta, o que é ser mulher? Isso é uma pergunta que à primeira vista parece simples, mas não é. Porque sempre que nós tentamos categorizar alguma coisa, acaba sempre por alguém ficar de fora. E eu não queria arriscar estar a dizer um conjunto de características que fossem só estereótipos da sociedade. No outro dia eu li um livro da Angela Davis em que ela dizia que nós não devíamos tentar encaixar as pessoas numa categoria, mas sim encaixar a categoria nas pessoas que assim se identificavam. Por isso, para mim, uma mulher é quem se identifica como tal. E, sinceramente, eu não posso dizer mais nenhuma categoria que defina o que é ser uma mulher, porque certamente vou estar a excluir alguém. Quanto ao que é mais difícil ser mulher? Bem, a opressão histórica da mulher já é conhecida, já é bastante falada e muita gente pensa que já passou, mas muito dos comportamentos que se tinha para com a mulher estão interiorizados na sociedade e principalmente na sociedade, digamos, mais desenvolvida, se bem que isso é um termo um bocado ambíguo, mas pronto. Sim, há sempre um certo sentimento de que tudo que for dito por uma mulher tem de ser sempre reconsiderado, enquanto se for por um homem, à partida pensamos que ele tem logo razão. Muitas vezes diz-se que não há qualquer discriminação, mas os mesmos comportamentos para uma mulher os mesmos comportamentos de um homem são vistos de uma maneira e para a mulher são vistos de outra maneira, têm conotações diferentes. E sinceramente isso não faz sentido para mim. Nomeadamente no que toca às mulheres trans, ainda há muito trabalho a fazer. E isto aqui, estamos num país que é muito mais desenvolvido, porque se formos falar para os países mais países africanos, países asiáticos, muitas vezes essa discriminação ainda é mais gritante e é um trabalho que temos de fazer. Desculpa se isto ficou muito longo. Espero que te caia a boca ao chão. Eu estou pronta para a grande festa e tudo charuto e roupão, com herbal espetado na testa. Olá, eu sou a Iris, tenho 19 anos e desde já quero agradecer ao Puto Barba pelo convite para poder participar neste podcast e responder a 2 perguntinhas. A primeira é: o que é ser mulher para ti?
Esta pergunta é muito complicada. Mesmo muito. Porque é assim. Óbvio que temos a componente biológica, mas depois também há a componente psíquica. E acho que, tirando a parte biológica e as pessoas que se identificam como mulheres, acho que deveria ser igual a como se sentem os homens, apesar de não ser. Acho que deveria ser, no sentido de como se sentem no mundo. Agora a segunda pergunta é: qual a maior dificuldade em ser mulher? É muito complicado. Só fazem perguntas difíceis neste podcast. Qual é a maior dificuldade em ser mulher? Acho que muitas vezes é não ser levada a sério. No sentido, nós temos ideias próprias, não é? Como qualquer pessoa. E muitas vezes somos, pelo menos eu sinto isso pessoalmente, somos desvalorizadas por sermos mulheres. E às vezes até fazem gozo de nós por isso. E depois também temos toda uma componente física, como o facto de, por vezes, mulheres serem muito mais julgadas pelo seu aspecto físico numa entrevista de emprego ou numa entrevista para um estágio, coisas assim. Mas acho que não há só uma maior dificuldade em ser mulher. Acho que há um grande cabaz. Mas pronto, tem sido trabalhado. E acho que, eventualmente, qualquer dia conseguiremos chegar a algum lado melhor. Espero que te caia a boca ao chão. Eu estou pronta para a grande festa e tudo charuto e roupão, com o herbal espetado na testa. Olá, o meu nome é Helena e tenho 27 anos. Para mim, a pior parte de ser mulher é viver num mundo governado por homens que continuam a achar que o poder de decisão sobre questões que dizem direito às nossas vidas e ao nosso corpo continua a recair sobre eles. É pensar que, após tantos anos de luta, ainda falta muito para dar às mulheres o lugar que elas merecem, para nos dar igualdade. É ainda haver uma mentalidade familiar que nos diz que há certas coisas que um homem não precisa de fazer porque não lhe cabe a ele, mas sim à mulher. Mas ser mulher passa também por tentar educar o pai, o avô, o irmão e os tios, para eles perceberem que as tarefas não têm uma etiqueta reservada a quem as deve realizar e que a sua realização não é para ajudar, mas sim para alcançar um bem comum. O pior de ser mulher é andar na rua com medo constante que alguém nos possa fazer algo. Talvez até nunca nos tenha acontecido nada, mas as histórias são mais que muitas. É andar de fones nos ouvidos para não ouvir comentários sobre o decote, o rabo ou as pernas. É desconfiarmos dos que se aproximam demasiado e depois ainda nos sentirmos mal por duvidar de alguém que acabou por não nos fazer nada. Mas ser mulher é vestir uma capa e não mostrar esse medo na rua. Mostrar-nos confiantes e termos a coragem de usar uma mini saia ou um decote até ao umbigo com a certeza de que não somos nós, que ao fazê-lo estamos a agir de forma errada. O pior de ser mulher é decidir que queremos viajar sozinhas e a primeira pesquisa que fazermos ser quais as cidades ou os países seguros para uma mulher visitar sozinha. É sairmos para jantar nessa viagem e optarmos por não consumir bebidas alcoólicas com receio que alguém repare e se tente aproveitar. Mas ser mulher é, apesar de tudo isso, ir atrás do que queremos e não desistir das coisas que nos fazem feliz. O pior de ser mulher é vermos as nossas capacidades postas em causa e as nossas opiniões postas de lado por considerarem que não têm o mesmo valor que as dos homens e por nos acharem demasiado emocionais. Mas ser mulher é saber que valemos o mesmo e que as nossas ações e pensamentos podem chegar muito longe, não nos deixando de rebaixar. Nunca. E vamos lá ver. Ser emocional não é assim tão mau e às vezes é necessário. Ser mulher. Ser mulher é ainda assim, e no meu caso, termos a capacidade de ser solidários com os que se encontram em situações mais desfavoráveis que a nossa. Não é por trabalhar num local que me dê as mesmas condições e regalias que aos homens e que não veja mal no eu poder engravidar, que não me preocupe com quem é posto na rua por querer ser mãe. Não é por o meu país permitir o aborto que não devo apoiar as mulheres cujos países o proíbem. Não é por eu agora ter direito a votar que não me posso indignar pelas mulheres que não podem expressar a sua opinião. Ser mulher é agradecer a todas as mulheres que lutaram ao longo dos anos para nos dar uma vida melhor, sendo que muitas delas acabaram por não ver esse dia chegar.
E nós, mulheres de agora, temos de seguir do mesmo modo, abrir caminho com a esperança de que alguém irá beneficiar com isso. O importante é não desistir. Não há um eu em ser mulher, há um nós. Ser mulher é lutar. Lutar por mim, por ti, por todas. Pelo presente e pelo futuro. Espero que te caia a boca ao chão. Eu estou pronta para a grande festa e tudo charuto e roupão, com o herbal espetado na testa. Olá, sou a Maria e tenho 25 anos. Quando me perguntam o que é ser mulher, eu gosto de responder que, para mim, uma das características que mais me define enquanto mulher, nesta sociedade e nesta cultura, é ser livre. Sei que ainda há muito caminho a percorrer para haver igualdade a qualquer outro nível entre homens e mulheres, mas pelo menos na minha experiência eu tenho a noção de que eu tenho esse direito, tenho essa liberdade e que isso me define não enquanto mulher, mas enquanto pessoa. E é basicamente isso. Pegando ainda na minha experiência, que sei que não é muita, para mim a maior dificuldade em ser mulher tem a ver com coisas simples, como no supermercado o meu shampoo ser um bocado mais caro que o shampoo de um homem, que seja da mesma marca, ou que tenha mais ou menos as mesmas características. É que já não basta eu ter que comprar mais produtos de higiene, como estes acabam por ser mais caros do que os produtos de higiene masculinos. E acho que isso, para mim, neste momento, não é uma dificuldade, mas é uma coisa que me deixa assim um bocado, não injustiçada também, acho que isso é uma palavra muito forte, mas sei lá, acho que não é propriamente justo. No entanto, se quisermos olhar para a população mundial, obviamente que ser mulher às vezes não, a maior parte dos casos não se define pela liberdade que nós temos, ou seja, a mulher não é livre e obviamente que a maior dificuldade não é comprar um shampoo por 2 euros ou por 5 euros. Todas as grandes dificuldades e todas as palavras que definem mulheres a nível mundial são muito diversas e muito piores do que aquilo que eu trago aqui hoje. Para terminar, eu gostava que toda a gente pegasse nas pequenas diferenças que conseguem encontrar entre homem e mulher e tentasse interiormente procurar um equilíbrio ou uma coisa que vocês próprios identifiquem que é igual, tanto para um como para o outro. Acho que falta muita reflexão neste mundo e lá está. Aquilo que eu trago aqui não é nada de especial, é só a minha experiência própria, mas eu reflito estas questões a nível mundial e gostava que toda a gente fizesse isso também. Espero que te caia a boca ao chão. Eu estou pronta para a grande festa e tudo charuto e roupão, com o herbal espetado na testa. Olá, Zé. Obrigada pelo convite para participar no teu podcast com o meu testemunho. O meu nome é Mónica e tenho 47 anos. Sou mãe de 2 jovens, trabalhadora no ramo editorial. Para mim, ser mulher é ser guerreira, é estar em constante alerta para ultrapassar as barreiras que nos são impostas, no trabalho, na sociedade, até mesmo no seio familiar. É não me deixar vencer pelos preconceitos, principalmente isso. É uma luta eterna. E faço para que as próximas gerações de mulheres tenham mais facilidade e mais igualdade. A maior dificuldade em ser mulher é ultrapassar esses mesmos preconceitos. No meu caso, que sou mãe e divorciada, a sociedade é bastante crítica comigo. Estabelece regras, digamos assim. Por eu ser divorciada, não devo aceitar funções que me permitam viajar ou crescer na carreira. O foco é a família.
e somos muitas vezes anuladas. Por causa disso sou muitas vezes criticada, mesmo por amigas e familiares, quando aceito viajar em trabalho ou ir longas temporadas em trabalho para outros lugares. E por a mentalidade ser fechada, o preço a pagar, entre aspas, digamos assim, é muitas das vezes o afastamento de quem nos critica, quem nos julga. Mas eu acho que o mais importante é nunca desistirmos dos objetivos e dos sonhos que temos. E por isso, e comigo, no meu caso, as minhas filhas têm sido as minhas maiores apoiantes. Espero que te caia a boca ao chão. Eu estou pronta para a grande festa e tudo charuto e roupão, com o herbal espetado na testa. Olá, o meu nome é Sara e tenho 26 anos. Antes de mais, obrigada pelo convite para participar. Eu entendi isso como um elogio. Então, tu fizeste-me 2 questões, sendo que para uma delas eu tive mesmo que pensar. Por isso eu vou começar pela que foi mais fácil para mim. A pergunta era: qual a maior dificuldade em ser mulher? Claramente é fazer xixi em sítios públicos. Não estás bem a ver a ginástica e a logística da coisa. Agora fora de brincadeiras. A maior dificuldade é que, infelizmente, ainda somos muito subestimadas. Nós somos vistas como inferiores e não como iguais, seja no trabalho ou na casa. Eu sei que o nosso país não é dos piores países, mas a nível mundial ainda acho que somos vistas como inferiores. Agora, a tal outra questão, a qual eu tive que pensar um bocadinho. O que é ser mulher para mim? Bem, eu acho que a mulher é um ser humano excepcional, bastante resiliente, adaptável. Nós somos fortes e ao mesmo tempo muito sensíveis. Nós somos mães, esposas, amigas, amantes. Somos bastante altruístas. E eu acho que somos um elemento imprescindível para a harmonia e beleza no mundo. Atrevo-me até a dizer que sem mulheres não haveria humanidade. E não estou a falar no sentido que nós mulheres é que damos à luz, mas no sentido do que nos faz mesmo ser humanos. Espero que te caia a boca ao chão. Eu estou pronta para a grande festa e tudo charuto e roupão, com o herbal espetado na testa. Olá, sou a Sara, tenho 21 anos. Ser mulher é ter que lutar pelos mesmos direitos, é ter que provar todos os dias que somos tão capazes quanto os homens de fazer certos trabalhos que são qualificados ainda como trabalhos de homem, entre aspas. A maior dificuldade de ser mulher é provavelmente ter que ouvir comentários sexistas e machistas, tanto na rua como no trabalho. Na rua, vistos como piropos, assédio, várias outras coisas. No trabalho, como essa diferenciação de não vais conseguir fazer isto porque isto é um trabalho de homens, ou és menos capaz de fazer porque isto é um trabalho de homens. Ou então fazes este trabalho porque isto é um trabalho de mulheres. Isso é talvez a maior dificuldade. É provar que somos tão capazes quanto os homens de fazer certos trabalhos. Espero que te caia a boca ao chão. Eu estou pronta para a grande festa e tudo charuto e roupão, com o herbal espetado na testa. Pá. Como é que se avança a partir daqui, meu? Eu antes de mais queria desde já agradecer a todas as que participaram, e mesmo as que não participaram. acho que disseram que alinhavam e depois não mandaram áudio, pelo menos até agora. Isto não é uma boca para vós, mas porque eu estava mesmo à espera que reagissem mal. Eu estava mesmo à espera que reagissem mal, porque era aquela cena de tipo, só queres saber de nós neste dia,
E não é isso. Como eu disse antes de meter os áudios, isto foi basicamente uma sondagem. Porque agora, vendo que... Porque isto foi engraçado, porque a própria... Uma das charas que enviou também disse isso. Porque eu disse, obrigado, curti. Obrigado pela tua participação. E ela, só estás a dizer isso porque queres que eu participe no futuro. Não foi só por isso, ok. Mas, quem sabe se no futuro não começo a trazer mais mulheres para aqui. E aí eu agora nem sei para onde ir, porque eu ouvi os áudios, ok, mal os recebi, ouvi. E pá, muitas das cenas arrepiaram-me. E acho que é importante ouvir, ok? E dar voz a quem a merece ter, para falar dos assuntos com propriedade. E foi só isso que eu tentei fazer aqui. E agora vamos continuar. Pá, não sei como é que vamos sair daqui. Não sei, porque estou bem arrepiado. Também pode ser por estar de calções e t-shirt no dia 6 de março de 2021. Pode ser, mas acho que não é só disso. Ok, mais temas. Ok. Eu no último episódio falei duas cenas. Que era... Porque é que os discos na Oceania saíam à quinta e não à sexta? E o João deu uma justificação que é por causa do fuso horário. Ok, essa parte eu compreendo. Agora, a questão é... o álbum do Nick Cave saiu na quinta-feira. Supostamente sai na... A justificação dele foi... Saiu na sexta na Austrália. Por isso... Como lá é um fuso horário de mais 12 horas do que aqui, sai aqui na quinta. Agora a questão é... Quando é que se comemora o aniversário? Estás a perceber? Por exemplo, é no dia 5 de março ou no dia 4 de março? Ou na Oceania comemora-se no dia 5 e aqui comemora-se no dia 4? Estás a perceber? É isto. E esta cena depois levou-me para pensamentos totalmente loucos. Porque, imagina, tu nasces na Austrália e vens viver para Portugal. E o teu nascimento é, sei lá, no dia 6 de março, no fuso horário da Austrália. Mas estás em Portugal... Vais comemorar o teu aniversário no dia 5 de março. Estás a perceber? É isso. Ok? Porque depois a comunidade de cultura e arte não pode fazer um post a dizer que é o aniversário. Estás a ver? Só pode fazer... faz anos que foi lançado em Portugal. Porque... na Oceania saiu o primeiro. É este tipo de cenas, ok? É este tipo de cenas que eu estava a pensar. Não era só lançar as merdas da boca para fora. Era isso. Ok? Como é que se resolvia isso? Primeiro, tínhamos um fuso horário mundial, ok? Para estarmos todos alinhados. Não, estou a gozar que isso era impossível. Mas pá, não sei. Não sei, meu. Tinha de... Tipo, o Spotify tinha de criar barreiras. Como, por exemplo, aconteceu com o álbum Amarelo. O álbum Amarelo saiu, por exemplo, no Brasil, no Spotify. E aqui em Portugal só esteve disponível para aí 3 meses depois. O último álbum do Emicida, porque acho que estava exclusivo no Deezer ou assim qualquer cena. Acho que era assim qualquer cena. Aqui em Portugal só tínhamos tipo os singles que saíram antes. Por isso é possível bloquear isso. Ou seja, o Nick Cave lançava na Austrália e aqui só saía no mesmo dia em que lançou na Austrália. Ou seja, à meia-noite de quinta para sexta. Estás a perceber? Mas isto é uma conversa muito complexa e que eu não estava a pensar ter aqui. A outra cena que me falaram foi acerca da solfagem. O David falou-me disso. Deixa cá ver. Ele deu uma justificação para a solfagem. Essa situação acontece com todos os carros por causa da deslocação do carro. Ou seja, com o carro em andamento, o ar que entra passa através do radiador da solfagem, pequeno radiador que está localizado algures debaixo do tablier. E como ainda tens a ventilação virada para o vermelho, o ar que entra é aquecido. Vais ver que se estiveres parado, isso não acontece. Eu já tinha reparado nisso e já tinha pensado nessa opção. E depois um asterisco. Tablier é outra palavra que adotámos do francês para a qual não existe bem uma tradução para o português. Eu já tinha pensado nisso, ok. A minha questão é, porquê é que não há um fecho central que fecha o radiador completamente? Basicamente era essa a minha questão. E pá, para quem é mecânico pode dizer, ei, és burro como o caralho, meu. Claro que isso é impossível de acontecer.
Provavelmente. Mas eu não estou aqui para dar certezas ao povo. Eu não sou o David Luiz, ok? Eu não estou aqui para dar alegrias ao povo. Eu só estou aqui para esclarecer as minhas dúvidas, ok? Ok, outro tema. Pá, festivais cancelados, meu. Festivais cancelados. Eu queria deixar este episódio só mesmo para as mulheres, ok? Mas só queria deixar estes 2 apontamentos. Depois na Verdade Palurdice vou falar de mais cenas. Meu, festivais cancelados. Não me choca. E como eu disse no Discord, estávamos a falar, porque isso é outra cena, meu. Isso é outra cena. O pessoal está a falar bué da Clubhouse. Mas tipo, já há o Discord há anos. Já há o Discord em que podes fazer grupos de pessoas. Só não podes ter espectadores. Mas para que é que precisas de espectadores? Para inflar o teu ego? Ok. E então no Discord estava eu, estava a Iris, estava o Miguel, estava o João e estava o Zé Lopes. Estávamos a falar do Primavera Sound cancelado, que tinha sido o primeiro. Acho que ainda nem tinha sido cancelado. Ainda não tinha sido cancelado. Estávamos a falar de festivais que podiam ser cancelados. E eu próprio disse, eu estou a rezar para que Paredes de Cora seja cancelado. E agora não me cancelem a mim, ok? Não me cancelem a mim. Mas porquê? Nós temos na memória como é que é Paredes de Cora, ok? Temos aquelas imagens do público, daquela colina cheia de gente. Como é que isso vai ser possível com Covid? Estás a perceber? E tipo, será que queremos transformar o festival noutra cena? E agora também me estou a arrepiar. Por isso é provável que seja mesmo frio. Será que queremos transformar o festival numa cena diferente? Porque eu era esse tipo de pessoa que era fazemos com máscaras e cenas, mas a cena é que já aguentámos um ano. E provavelmente é só mais um. Ok? Provavelmente em 2022 vamos ter festivais. Foda-se, por favor. Para a sanidade mental de toda a gente abaixo dos 30, por favor. E do José Lopes, que não está incluído nessa categoria, mas também para a dele. Porque eu penso nos meus amigos. E então, vai ser duro. Claro que vai ser duro. Mas se calhar, não sei. Se houver, provavelmente eu vou estar lá, ok? Provavelmente eu vou estar lá e vou estar lá todo contente, de máscara, sentado numa cadeira e afastado 2 metros de distância da outra pessoa. Mas não sei. E já foi cancelado o Primavera Sound e o Rock in Rio. Os outros provavelmente também vão ser cancelados. Vamos então para o Verdade Palurdice desta semana. Toca aí Jingle Bia. Miúdos, tólitos, comentários, tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na Verdade de Palurdice. Verdade de Palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na Verdade de Palurdice desta semana tenho aqui vários temas, E então, o primeiro é o seguinte. Vamos falar de influencers. Vamos falar de influencers. Porquê? Toda a gente sabe o que é que aconteceu com o Diogo Faro, ok? E agora temos o caso do Window e do Red Live. E temos no Brasil mais 2 casos. Temos o da Sara Andrade, concorrente do Big Brother Brasil, que a vida é feita para nos dar facadas, ok? A vida é fodida. Porquê? Porque temos esta Sara que era uma das favoritas do programa, ok? Ela e a Juliette faziam uma dupla de sonho. Havia sempre ali, primeiro havia ali bué tensão sexual entre as duas, uma a dizer, vou-te pegar, e a outra, não pega não, sempre essa tensão sexual no ar, ok? Mas depois havia a cena de que, estavam do lado fixe, até que, na penúltima madrugada ou assim, antes ela já tinha dito uma cena que deixou assim o pessoal de pé atrás, que foi, eu antes de entrar na casa deixei de seguir o Bolsonaro porque sabia que isso podia me prejudicar. Porque eu até gostava das publicações dele. Disse assim. E o pessoal, não, ela é fixe, ela não botou Bolsonaro. Até que nestas últimas madrugadas ela disse, impeachment só se for noutro país, não no nosso, porque eu gosto do nosso presidente. E foi tipo, como assim, Como assim tu gostas do teu presidente, E nestes dias morreram 1900 pessoas por dia, no Brasil. Tu tens um presidente que o pessoal está a ser vacinado e ele continua a insistir que a vacina não é eficaz e que vai transformar pessoas em jacarés, Como assim podes gostar dessa pessoa? Porque é tal cena. Por exemplo, temos o exemplo do Gaules.
O Gaules provavelmente votou Bolsonaro. Provavelmente. Votou Bolsonaro. E eu aceito as pessoas que votaram Bolsonaro porque é tal cena, meu. É quase. O PS em Portugal é o seguinte. O Chega só chega ao poder. O Chega só chega ao poder se o PS fizer muita merda, meu. Que é mesmo assim. O PS precisa desbardalhar esta merda toda com corrupção, casos de corrupção e o caralho, até o Chega chegar ao poder. Caso contrário, o Chega não chega ao poder. Ok? Que foi o que aconteceu com o PT. O PT estava na mesma situação do PS, que era, ok, temos maioria absoluta, estamos tranquilos, ok, é tudo nosso, somos os donos disto tudo. O que é que aconteceu? Corrupção. E então as pessoas pensaram, estou farto desta corrupção, preciso de uma alternativa. Qual é a alternativa que eu vejo que será capaz de cortar completamente com o PT? Bolsonaro. Porquê? Porque é a antítese do PT. Ou seja, qual é que seria a antítese do PS? Chega. Estás a perceber? O Chega só chega ao poder se o PS fizer muita merda. Por isso, o PS se mantiver tranquilo, tem tudo para continuar por muitos anos no poder. Enquanto que o Rui Rio estiver à frente do PSD. Se continuar a fazer merda, vai ser complicado. Mas depois na história, vamos avaliar isso. E eu nem queria falar de política. E então, ela disse essa cena e então foi tipo famosos, todos que apoiavam Sara e Juliette, todos a cortar. Ai, não quero. A Clarice Falcão fez um tweet. Clarissa Falcão, que é uma deusa, fez um tweet muito forte a dizer o seguinte: adeus, Sara. Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Do tipo, tu não eras isso tudo que nós tínhamos na cabeça. Mas então, qual é a outra personalidade brasileira que eu trago para aqui? E então, a outra personalidade brasileira que eu trago para aqui é o Filipe Neto. Para quem não sabe, é o segundo maior youtuber brasileiro, um dos maiores do mundo. Tem para aí 45 milhões de subscritores no YouTube, ok? Só fica atrás do Whindersson Nunes em número de subscritores. E é uma figura anti-Bolsonaro e essas cenas. Já foi anti-PT e agora é anti-Bolsonaro, por isso, estamos bem. E o que é que se passou com este Filipe Neto, meu? O gajo foi apanhado. A roubar num jogo online de xadrez, meu. E tipo, isto pode chocar muitas pessoas. Pode chocar. Tipo, quem conhece Filipe Neto para aí dos últimos 5 anos, talvez, 2, 3 anos. Desde que o Bolsonaro entrou no poder, para aí desde os últimos 2 anos, pensa, como assim? Que chocante. Só que lá está. Aqui o menino conhece bué da internet brasileira, meu. Conhece bué. E então quem é este Filipe Neto? Este Filipe Neto era uma pessoa que incentivava putos a roubar o cartão de crédito dos pais para passar uma noite na mansão dos irmãos Neto. Quem são os irmãos Neto? Era uma dupla formada por Filipe Neto e Lucas Neto. Lucas Neto ficou conhecido com o seu primeiro vídeo ao encher uma banheira de Nutella e a tomar banho numa banheira de Nutella. Por isso, E agora, este Filipe Neto consegue ser a fusão, como no Dragon Ball, do Diogo Faro com o Window, ok? Porque é um gajo que está nas lutas todas, tipo, o gajo agora é feminista, ok? O gajo é vegetariano, deixou de comer carne. O gajo está nas lutas todas, mas lá está, continua a ser aquele Window do passado. E tem aquela malícia de roubar que tinha no passado, estás a perceber? E então vai para um jogo de xadrez online, chess.com, que tem mais de 10 milhões de downloads na Play Store do Android, ok? Porque aquilo é uma app, mas também é um site. E como é que ele foi apanhado? Ele conseguiu 20 vitórias seguidas com um acerto em 99% das jornadas, em média, 99% das jornadas. Tipo, fez a jogada perfeita, ok? Não errou. E qualquer pessoa que joga jogos sabe que é quase impossível tu não errares numa jogada. Tanto seja de CS como de xadrez. É impossível. Quanto mais em 20 jogadas seguidas. E foi aí que ele foi apanhado. Tipo, ele foi apanhado aí. E depois veio com uma desculpa de estava com um professor no Skype e ele é que me estava a dar as dicas. Tipo, não estavas, não estavas. Porque xadrez tem tempo para jogar. E então tu não podias estar à espera da dica. Não, meu, tu fizeste batota, meu.
E era só mais fácil admitir e não te fazeres de vítima. Tal como o Diogo Faro. Tipo, tu foste para uma festa que não devias. Admitias só, não te fazias de vítima, meu. E depois, em Portugal, então, a uma escala mais pequena, temos o Window, que anda aí a roubar putos por 400 euros. E temos o Red Live, que está a tentar a sua redenção, mas que há uns meses atrás andava a entrar em aulas de putos no Zoom. E tipo, será que é este o herói que nós queremos defender? Ou será que podemos pôr todos no mesmo saquinho de bosta e deitar fora e cagar neste tipo de pessoas? Acho que era só isso. Era tão mais fácil. Yeah. A outra verdade palurdice. Pá, o PCP faz 100 anos. Yeah. No dia de gravação, ok, dia 6 de março de 2021, o PCP e o Sr. Carlos, que trabalha comigo, fazem anos. Ok, o PCP tem 100 e o Sr. Carlos tem menos um bocado. Ok, a diferença é mínima, mas tem menos um bocado. Estou a gozar. Mas, o PCP faz 100 anos. Interessante que no Expresso eles têm a revista Expresso. Seria provável que a revista Expresso fosse acerca dos 100 anos do PCP. Não. É sobre a infância da André Ventura. Porque já se conhece pouco da pessoa. E então, por que não dar mais um palquinho? Por que não? Mais uma revistinha também acerca do menino. Por que não? Dizer que ele é bué católico porque isso afasta votos como o caralho. Ele era bué católico, meu. Andava no seminário, caralho. Por que não? Então, pá, acho que só o DN, preciso de ver, acho que só o DN é que fez referência a isso. Ao entrar no site do DN, temos destaque dos 100 anos do PCP. Mas acho que é só. O DN é que tem mais... é que fez mais destaque. Mas então, temos um partido a fazer 100 anos, ok? Um partido que lutou contra a ditadura portuguesa. Eu sei que há gente que não acredita que houve ditadura, mas até onde eu sei, houve ditadura. Talvez tenha sido o marxismo cultural que me ensinaram na escola desde a primária. Talvez tenha sido isso. Mas até onde eu sei, e até onde a minha mãe sabe, e o meu pai, houve uma ditadura, ok? Esses tempos de riqueza, caralho. Esses tempos de riqueza, onde uma sardinha dava para 3 filhos, ok? Esses tempos. Mas então, o PCP fez 100 anos, ok? Até há um livro que eu se calhar vou comprar. Foi uma recomendação do Ricardo Araújo Pereira no Governo Sombra, acerca dos 100 anos do PCP. Já vi que tem na UC, por isso, talvez vá comprar. E então, pá, puseram bandeiras nos aliados, puseram bandeiras em Lisboa. Se fez lembrar um bocado a antiga União Soviética, fez. Se isso me fez ficar excitado, não achei que ficasse assim tão bonito como muitos jovens comunistas acharam, mas quem sou eu? Eu não sou nenhum designer, nem arquiteto, nem o caralho. O que eu achei piada foi o seguinte: aquele pessoal que tem bandeirinhas no Twitter, que vai desde a bandeira de Portugal, à de Israel, à dos Estados Unidos, à Estátua da Liberdade, à bandeira da Finlândia, à bandeira da Estónia, de Países Baixos, de Luxemburgo, tipo, é por aí, anda por aí, ok. O do Reino Unido também do Reino Unido. Pá, foi, como é que... Não, eu tenho de ler o tweet porque, foda-se, isto contado, muita gente pode não acreditar. Tenho de ler o tweet. Tweet de Ricais Pais Oliveira. Onde é que está? Chocante. Um símbolo totalitário imposto assim a uma cidade de forma opressiva. Repetida, esmagadora, poluidora. Uma imagem de ofensa à democracia e à liberdade. Resiste, Porto. E tipo, pá, miúdo. Tu nunca viste umas eleições em Portugal? Não? Tu nunca viste as autárquicas em Portugal? Agora vamos falar a sério, tipo, o que é pior? É teres bandeiras num sítio ou teres durante 3 ou 4 meses, não, 3 ou 4 é muito, mas um mês, ok, durante um mês, um carro a passar por todo o concelho com o hino de um candidato de um partido, quase a deixar daquela música irritante na cabeça, meu. A dizer, caralho, bota. Por acaso é isso, meu. Antes das eleições autárquicas temos de definir quais é que vão ser os hinos. Temos de definir aí os hits, que é para ver quais é que vão ser as versões das autárquicas. Temos de pensar nisso. Porque, tipo, incomoda assim tanto, bandeiras, meu. Incomoda assim tanto. Porque, agora vamos ser sinceros, porque é assim. Entre ter bandeiras
no Porto ou em Lisboa, e ter o Ventura a dizer em canal aberto que quer instaurar uma ditadura para os portugueses de bem, eu pelo menos sei o que é que me mete mais nojo. Eu sei. E sei o que é que me irrita. Mas é que este pessoal só se irrita com o comunismo, meu. E o que me irrita mais é que a maior parte deste pessoal, só tivesse duas opções para votar. Se tivesse André Ventura ou Jerónimo de Sousa, votava André Ventura. E pensem nisso. Há uma cena que o Luís tem insistido muito para o Brasil, que é, há muita gente que é anti-Bolsonaro, mas se a única opção ao PT for Bolsonaro, as pessoas vão continuar a votar Bolsonaro. E o Brasil está na merda. O Brasil está tipo, o real está a 6 euros, tipo, 1 euro vale 6 reais, a carne está a preços exorbitantes, arroz, tipo, bens essenciais está a preços exorbitantes, tipo, a gasolina está a 7 reais o litro. Ok. Para o padrão português, nem está assim muito alto, mas já. Mas estás a perceber a cena. E aqui em Portugal, acho que ia acontecer a mesma cena. E eu nem falo só no comunismo, eu digo no PS mesmo. Há pessoal que associa o Partido Socialista aos piores males da Terra, meu. E então, se tivessem de escolher entre PS e André Ventura, a maior parte deste pessoal ia votar André Ventura. E essa cena choca-me. Peço desculpa, mas essa cena choca-me. E depois há sempre aquele pessoal que gosta de comparar. E eu aqui vou só dizer uma coisa. O Chega está na Assembleia da República há 1 ano e tal. Acho que ainda não está há 2 anos, acho eu. Não sei, já não me lembro. Não... Deve estar a fazer 2 anos, porque foi em 2019 as eleições, acho eu. Pronto, vamos assumir que são 2 anos. Está há 2 anos na Assembleia da República. Olhem o estrago e as merdas que já foram ditas em 2 anos. O PCP está na Assembleia da República desde que ela foi formada há 40 e tal anos, ok. Porque depois há aquela cena, porque não foi logo em 74, acho eu, porque, E pá, eu não vejo o PCP a ter o mesmo tipo de atitudes que o Chega, ok? Apesar de muita gente os querer meter no mesmo sítio, mas eu não vejo. É só a minha ideologia a cegar, mais que não. Acho que não, até porque o PCP teve na geringonça, ok? Teve na geringonça e acho que ninguém ficou sem casa, ficou sem casa, tipo, acho que o Estado não roubou a casa a multimilionários e o caralho. Nem nacionalizou empresas como o caralho, como esse pessoal tem medo. E podia impor-se, porque estava na geringonça. E agora foi ele que passou o orçamento de Estado, também se podia impor. E acho que isso não aconteceu. Se o Chega a chegar ao governo, será que vai acontecer? Pá, não sei. E é à conta deste pessoal das bandeirinhas, que eu não consigo levar a iniciativa liberal a sério. Porque a iniciativa liberal preocupa-se, parece estar parada no tempo, meu. Parece estar parada no tempo, e então ok, o fascismo está a avançar, mas temos o comunismo do outro lado, por isso temos primeiro de matar o comunismo e depois vamos ao fascismo. E tipo, acho que estás com as prioridades trocadas, meu. E é mais uma vez, a recomendação que eu faço é daquele sobretudo sobre liberalismo, porque o gajo abriu um horizonte, o participante, porque em Portugal o liberalismo que tu vês é o da iniciativa liberal e daqueles gajos burros que estão no Twitter a debitar merda, que é mesmo assim, porque pá, a maior parte das cenas que o pessoal diz é merda mesmo, é baldes e baldes e baldes de merda, meu. E o gajo falou-me de uma cena que era o liberalismo social. E eu, o que é essa cena liberalismo social, meu? Deixa-me com o polegar atrás da orelha. E o gajo ao falar, aquela cena fez-me sentido. Não me tornou liberal, claro que não, mas fez-me sentido e pensei, ok, isto pode ser aceitável. E até o gajo do Sobretudo fez lá a pergunta, mas quantas pessoas é que curtem liberalismo social em Portugal? E lá, sou eu e os meus amigos. E eu, pois, faz sentido. Mas já estamos aqui a falar muito de política. Vamos então ao último tópico da Uberdade Palurdice, que é o seguinte. Aqui uma jovem que eu desconhecia, mas pelos vistos é que havia conhecida, não sei se ficou conhecida depois da última publicação, não sei, não tenho a certeza. Provavelmente depois da última publicação, porque o número de likes estourou como nunca antes. E então é a Constança Bradel que publicou um post que provavelmente já viram, com o seguinte texto: não quero morrer,
Quero viver. Nunca pensei chegar ao ponto de ter de escrever sobre a iminência da minha morte. Sobre esta doença que me assombra há 24 anos. Fibrose quística. Já ouviram falar? Sorte a vossa. Azar o meu que nasci e resido num país onde a fibrose quística tem pouco ou nenhuma expressão. E daí o tratamento que me poderá salvar a vida me estar a ser negado. Esta doença é mortal e incurável. Afeta múltiplos órgãos do aparelho digestivo, mas essencialmente os pulmões. Sim, esse órgão vital que nos permite respirar de uma forma tão fluida e orgânica. Nos? A vocês. Porque eu não sei o que é respirar bem, mas já soube. Tive sorte, pois a fibrose quística pouco interferiu na minha vida, tanto que nunca senti a necessidade de contar nem aos meus amigos mais próximos. Mas tal como muitas outras doenças raras mortais, elas atingem-nos quando menos esperamos. Desde setembro de 2020, a minha vida mudou drasticamente. Tenho vindo a morrer lentamente. Perdi 13 quilos no espaço de 3 meses e estou ligado ao oxigênio 24/7 e a um ventilador não invasivo para dormir, porque é a única maneira de eu conseguir continuar a respirar. Uma simples ida à casa de banho parece impossível. Uma simples chamada ao telefone deixa-me exausta. Tenho experienciado ver a minha vida a terminar lentamente. Escrevo isto porque, felizmente, existe uma solução. Kaftrio Trikafta. É um medicamento life-changing, o único que me pode salvar. O Kaftrio já está disponível em vários países. Este medicamento não é a cura, mas tem a capacidade de prolongar a vida de um paciente com fibrose quística. Pode prolongar a minha vida. Eu posso viver. Voltar a viver. Pois a situação moribunda na qual me encontro é tudo menos o que se espera para uma jovem de 24 anos com tantos sonhos adiados. O Kaftrio não está disponível em Portugal. O Infarmed está ciente da eficácia deste medicamento e continua em negociações intermináveis para a aprovação do financiamento do mesmo. Já enviei várias cartas a inúmeras figuras políticas do país e também para o farmacêutico em questão. Estive em contacto com o presidente do Infarmed, explicando-lhe toda a minha situação, enfatizando o fato de estar a morrer, mencionando ainda que estou numa luta contra o tempo, mas pasmem-se, igual ao litro. Inspirou e expirou saudavelmente, pois a sua vida continua. Gostava de poder dizer o mesmo da minha. O Infarmed culpa o Hospital de Santa Maria, instruindo-me a pressioná-los para a toma do Kaftrio. Joguei várias vezes à batata quente quando era criança, mas não era a minha vida que estava em cima da mesa. O Infarmed está a mostrar pouca ou nenhuma empatia pela causa que é a nossa enquanto comunidade de fibrosa quística portuguesa, mas minha, cidadã portuguesa entregue à morte com apenas 24 anos. Há 400 pessoas que sofrem de fibrose quística em Portugal, 400 vidas. 400 vidas que o Infarmed deliberadamente optou por virar as costas. O Ministério da Saúde terá as lágrimas, os gritos de luto da minha família, amigos e namorado nas mãos. Enquanto estiver viva, eu, Constança Bradel, e todos os que realmente zelam por mim e pela minha sobrevivência, iremos lutar incessantemente para que as autoridades competentes sejam capazes e tenham a decência de dar resposta ao meu apelo e ao de mais de 400 cidadãos do nosso país. Todas as noites vou dormir aterrorizada de não acordar na manhã seguinte. E tudo isso porque o Infarmed escolheu virar-me as costas. Ok. Eu desconhecia a Constança Bradel. Como continuo a desconhecer, ok, só vi a publicação dela. Está com uma doença fodida. Mas não é sobre ela a Uberdade Palurdice. Nem sobre o Infarmed. Porque eu até nem tinha lido o post até ao fim. A Uberdade Palurdice vai para pessoal que ao ver esta publicação foi ao Instagram dela ver fotos antigas. Tipo uma foto que ela está em biquíni. E dizer... vamos ter de ler o comentário porque... isto é mau demais. Mas isto é mau demais para pensar que é fake. Tem aqui uma foto do dia 9 de agosto de 2020. Que é um rabo dela numa piscina. Ok? E... ok, apagaram. Apagaram um comentário. Foda-se, ok. Ok, apagaram um comentário. Ok, apagaram um comentário, mas... A Rita Educamassas, embaixadora do Shaimite no Twitter, é que partilhou o tweet. E um gajo, lembrou-se de comentar na foto da miúda: nestas fotos já não se sentem doentes, lol. E depois alguém achou lindo, ok.
Disse lindo ao comentário, emoji a chorar a rir. E outro alguém disse, ridículo este comentário. E o gajo disse, ridículo é chorarem online num dia e noutro andam aí a se expor, isso sim. Mas como vivemos numa altura de politicamente corretos e cada um faz o que bem quer, é deixar andar. Enfim, burros que comem a palha toda que metem à frente. E outro artista, acho que não conseguiu fazer pior, que foi, se morrer, se morrer pelo menos deixa um bom legado. E pá, que tipo de ser humano de merda é que tu precisas de ser para, ao veres a foto da miúda como ela estava, toda fodida, a fazer um apelo porque, pode morrer a qualquer momento. E tu pensas, agora vou ver as fotos dela para mandar aqui um bitite porque vou ser bué de engraçado, meu. E tipo, não sei, meu, é preciso ser um lixo. É preciso ser um lixo do caralho, meu, para fazer esse tipo de merdas, meu. E depois, depois voltámos ao início do programa. E depois ouvimos aqueles depoimentos e pensámos, elas têm razão em sentir medo. Depois há otários como estes que, fazem este tipo de merdas, meu. Mas, notícia positiva, pá. Aqui então a Constança, ok? A Constança Bradel, que eu desconheço totalmente. Só sei que é amiga da Joana Miranda, porque vi nos comentários ela a twittar. Criou então aqui o GoFundMe e pá, já angariou 157.525 euros. Aumento da gravação. De 192.000 que precisa para o tratamento. Ou para começar o tratamento. Não sei quanto é que é o tratamento. Por isso, pode-se dizer que aqui fez bem em partilhar nas redes sociais. E é fixe ver que pelo menos as redes sociais podem ajudar para alguma coisa. E vamos então à arroba a seguir desta semana. Toquei o jingle, Bia. Arroba seguir. A arroba a seguir desta semana, devia ser uma mulher, ok? Devia ser uma mulher, eu sei, porque senão vou ser cancelado. Mas eu gosto de ser ousado. Eu gosto de ser ousado. Sou desses. Mas então, a arroba a seguir desta semana, apesar de muita gente que eu sigo também segue, é arroba fumaça. Fumaca PT. Fumaca não é fumaça. Porquê? Porque eles merecem tudo. Eles merecem tudo. E pá, fizeram-me ser patrono deles, por isso recomendo também que sejam patronos em patreon.com/fumaça, deve ser isso. Pá, dá para contribuir só uma vez, a partir de 35 euros, ou dá para contribuir mensalmente a partir de 3 euros, ok? Ok. Ok, caralho. Então era isso, porque eles fizeram um workshop de jornalismo e estava a partir de 10 euros por mês. Ok, pá, eu contribuo com 3, ok? Contribuo com 3 neste momento. Se eles merecem mais, talvez, mas pá, um gajo também tem de ajudar o máximo de creators que pode, por isso. Sigam Fumaça, ouçam os podcasts de Fumaça. E sejam patronos do Fumaça. Mais importante do que ser patrono do Puto Barba é ser patrono do Fumaça. Porque o Puto Barba, pá, não acrescenta assim tanto para a sociedade. Fumaça é fixe. Mas eu não vou falar mais deles nas recomendações culturais e isto talvez tenha sido um tapa-buracos. Mas vamos então às recomendações culturais desta semana. Toca aí, Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana começámos com os podcasts portugueses, ok? Começámos pelo P24 do dia 4 de março de 2021, que foi o dia em que se comemoraram, foda-se, não é uma comemoração, mas pronto, foi o dia em que se celebraram 20 anos da queda da ponte entre os rios, em que o Ruben Martins
entrevista a Rita Cisa, que foi uma das primeiras jornalistas do Público a chegar ao local depois da tragédia, que vitimou 59 pessoas. E pá, eu confesso que não tenho grande memória da queda da ponte entre os rios, só me lembro das imagens da ponte caída. Lembro-me disso, depois lembro-me das investigações que foram feitas para ver se sabia de quem era a culpa, isso, que se examinaram os pilares da ponte e isso, lembro-me disso. Mas de ter aquela imagem como do 11 de setembro, de parar as televisões para ter um direto, não me lembro disso. Provavelmente o Zé Lopes vai falar no podcast dele, porque ele tem mais alguns anos do que eu e provavelmente lembra-se melhor. Mas queria ler aqui um testemunho do @eu-sou-zarolho no Twitter, que eu já partilhei com os patronos, e então é assim. Era domingo à noite e eu viajava no saudoso comboio azul, que ligava Campanhã a Faro, Campanhã. Ia para cima às quintas, vinha para baixo aos domingos. Sentada à minha frente, uma cara conhecida destas viagens. Sei que entrava na Campanhã e saía em Santarém. Como era hábito, seguíamos os dois sozinhos na cabine de 6 lugares, que só enchia em Coimbra. Tirando os circunstanciais cumprimentos de urbanidade, nunca entabulámos conversa. Nem o nome dela sabia. Deviam ser umas 11 da noite, quando recebeu uma chamada. Não ouvi o que disse. Eu trazia fones nos ouvidos, enquanto lia o expresso da sexta anterior. Apercebi-me apenas que começou a chorar desesperadamente. De pé, encostado à janela. Pousei o jornal, tirei os fones, levantei-me e perguntei se estava tudo bem. Agarrou-se de imediato ao meu pescoço. E por entre soluços, percebi que dizia que uma ponte havia caído na terra dela e levado um carro onde seguiam os pais. Abandonou o comboio em Aveiro e nunca mais a vi. Espero que esteja bem. Só no dia seguinte tive conhecimento da real dimensão da tragédia que foi a queda da ponte entre os rios. Nunca esquecerei aquele momento em que uma quase estranha me abraçou em desespero, em dor, em luto. Todos precisamos, em algum momento, de abraçar alguém, mesmo que esse alguém seja um completo estranho. Seja na alegria, seja na tristeza. Aproveitam os que vos são próximos e abracem. Abracem muito. Aquela miúda do comboio certamente gostaria de abraçar os dela. E é fodido como estas merdas vos marcam as pessoas, que passaram por isto. Eu lembro-me quando houve aquele acidente do comboio em Soure, que eu e o Zé estávamos no Alentejo. Quando vimos a notícia, acho que estávamos no Alentejo e vimos a notícia, e lembro-me de alguém também partilhar uma história parecida de outro acidente que tinha acontecido anos atrás. Que acho que ela própria ia no comboio, mas sobreviveu. Sorte que algumas das pessoas não tiveram. E então, são merdas que nos marcam para sempre. Mas, vamos a mais recomendações. Isto não era preciso ser tão pesado. Mas, vamos a mais recomendações. Recomendo o Brainstorm, do Daniel Carapeto, ok? O último episódio que saiu é com o Luís Franco Bastos. Ele agora está a fazer um episódio mensal. E acho bem, porque é assim, ele não ia cumprir se fosse semanalmente. E então, mensal é aquela cena. Um por mês é aceitável, ele consegue fazer. Pode fazer episódios mais longos, ok? Pode fazer episódios mais longos. E neste com o Luís Franco Bastos nota-se uma cena que é... Ele está a ter mais à vontade com os convidados e consegue levar os convidados para sítios onde eu nunca os tinha visto, se calhar. Porque, por exemplo, ele diz, fala do hotel e diz, olha, esta é a melhor cena é a cena que eu mais curto que tu já fizeste, estás a perceber? Enquanto que se fosse uma entrevista normal, o entrevistador tem de dizer, gosto de tudo que você faz, sim, posso lhe chupar o pau, estás a perceber? E ele não precisa dessas cenas, por isso, recomendo. Depois recomendo a entrevista da Lena D'Água à Blitz, Lena D'Água é das pessoas mais fofas. Infelizmente eu só lhe prestei mais atenção quando ela lançou o álbum Desalmadamente. Pode ser uma das recomendações, Desalmadamente, é fixe o álbum. E então, ela é bué fofinha, Lena D'Água. Depois, um dos regressos desta semana, que foram 3, tivemos o regresso de Ar Livre, com o Salvador Martinha, voltou. Não sabemos por quanto tempo, ok? Voltou com o episódio 163. O Rio tem 2 lados, / taxa de absorção, / mesmo senhor, / provei semen, / conversa com a mané.
E pá, principalmente a cena da taxa de absorção é daquelas cenas que leva o ar livre para outro patamar, que nenhum podcast de humor atingirá tão depressa em Portugal. Então recomendo muito. E pá, e depois, para terminar, os podcasts portugueses, tenho de recomendar a série do Fumaça, Exército de Precários, que terminou com o Luvas, o 8º episódio da série. E pá, isto está muito bom. Isto foi basicamente a melhor investigação que eu já vi feita em Portugal. No formato de podcast e talvez mesmo no formato de, sei lá, vídeo ou caralho. Porque, ok, demorou 2 anos a fazer, mas valeu a pena esperar. Valeu a pena. Então tem 8 episódios, ok. Começa com o episódio Poinas e depois termina com o episódio Luvas. E é bem interessante tanto o título dos episódios como a explicação para o título que depois tu vais percebendo ao longo do episódio. E pá, toda a construção, tipo, neste último episódio eles pegam numa história que pegaram no primeiro e conseguiram fazer a ligação perfeita para finalizar a história. E conseguiram-nos pôr dos dois lados da segurança privada, tanto a compreender aquelas pessoas como a odiá-las. Isso é um trabalho bem feito. Depois, o outro regresso foi o primeiro podcast brasileiro que eu vou recomendar, que é o Boa Noite Internet, que é o podcast do Cris Dias, e ele lançou o episódio no passado domingo, Eu Nunca Vou Te Perdoar, em que ele faz uma ligação do caralho com a história do filho pródigo. Está muito bom, está muito bom. Eu ouvi 2 vezes, provavelmente vou ouvir mais. Não sei se ele vai continuar semanalmente, aos domingos. Porque tecnicamente esta é a 3ª temporada. Porque ele em 2019 lançou seguido, ok. Lançou a primeira temporada toda seguidinha, toda fixe. Depois, começou em abril de 2020, a 2ª temporada. Mas não foi sempre certinha, ou foi? Foi, só o último episódio é que atrasou mais um bocado, mas foi mais curta. Só teve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 2ª temporada só teve 8 episódios, ou seja, ele em 2020 só lançou 8 episódios, estás a ver? E então voltou agora com este, Eu Nunca Vou Te Perdoar. E como eu falei do Fumaça, o Cris Dias é outro que é excelente a contar histórias. É excelente a contar histórias e foi graças a ele que eu comecei a escrever umas merdas que entretanto estão em stand-by, não sei se vão para a frente, se não vão, não sei, mas ele tem histórias magníficas, tipo o 2º episódio, Você Não É o Seu Crachá, é magnífico. O episódio Escolher é bué fodido, também é espetacular. A Síndrome do Impostor, que foi aqui que eu fiquei a conhecer esta cena da Síndrome do Impostor. Como apagar lembranças, sei lá, o 5º Beatle, o último soviético, tipo, pá, tem episódios incríveis, a sério. Procurem Boa Noite Internet. São episódios de meia hora, ok? Normalmente são episódios de meia hora. É excelente. É excelente. É dos melhores podcasts brasileiros de sempre. E apesar de não ser tão constante, vamos ver a partir de agora, mas vale a pena esperar. É daqueles que, tipo, o Fumaça, se agora me disser, olha, ok, agora só daqui a 6 meses é que vamos voltar com outra série, eu, pá, ok, está-se bem, tranquilo, leva o tempo que levares, mas faz isso em condições. Foi o que ele disse neste episódio, que as pessoas diziam, Cris, volta, mas com calma, não estragues a qualidade, volta com calma. E tipo, foi isso que ele fez. E depois, a última recomendação de podcasts é o Discoteca Básica, que voltou para a 2ª temporada, ok. Agora sai às segundas. Ou seja, vai-me fazer concorrência, caralho, vai-me fazer concorrência. E então voltou com um disco brasileiro da Legião Urbana, o disco 2, que vai ser uma das recomendações musicais. E eu gostei bué. Gostei bué do episódio. Eles vão fazer 2 temporadas por ano, ou seja, são 16 mais 16 episódios, ou seja, a 2ª temporada vai ter 16, depois a 3ª vai ter mais 16, que deve acabar no fim do ano, a 2ª, a 3ª deve acabar no fim do ano, por isso, é aceitável, 32 episódios, a semana, o ano tem 52 semanas, por isso ficámos 20 semanas sem episódios, é aceitável, dá 5 meses sem episódios, ok, é aceitável, é na boa.
Mas, recomendo. Discoteca Básica. Incrível. Incrível. Dos melhores podcasts sobre música que eu já ouvi. A par do Brandos Costumes. Por isso, recomendo. Depois, no YouTube, recomendo o relatório DB, ok, de fevereiro, que acabei de ver antes de gravar e antes de ir arrumar lenha, ok, recomendo. Fortíssimo, fortíssimo o Diogo Batáguas. Provavelmente vai ser o próximo a ser cancelado. E depois, recomendo também o Nós de Gravata, que é um projeto com o Daniel Carapeto, o Rui Mirama e o Tiago Almeida. Qual é o meu problema neste projeto? O Carapeto e o Mirama estão num patamar superior ao Tiago Almeida. E por vezes chega a ser só vergonha alheia, estás a perceber? Por vezes chega a ser só isso, vergonha alheia. Mas está um bom projeto, vamos continuar a dar oportunidades, recomendo. Depois, mais uma recomendação literária, li mais um livro, caralho, estamos aí loucos. Li mais um livro, acho que eu vou buscar. Então, o livro que eu vou recomendar, estou aqui com ele na mão, tipo Marcelo Rebelo de Sousa style, é A Quinta dos Animais. Quinta dos Animais ou O Triunfo dos Porcos. A edição que eu comprei é da Porto Editora, ok? O livro é do George Orwell e a ilustração é do Gonçalo Mar. Porque esta edição da Porto Editora, esta coleção que é a coleção Clássicos 6, ok? Que eu quero comprá-los todos. Acho que são 5. São 5, já comprei 2, por isso faltam 3. Então são livros clássicos, ok? Que têm ilustração de artistas portugueses. E essa cena é fixe. Esta é do Gonçalo Mar, tem outra que é do A.K.A. Corleone, tem outra que é do Vils. Por isso, recomendo. E então a contracapa do livro diz isto: Era uma vez o poder e a degradação. Quinta dos Animais, também conhecido por O Triunfo dos Porcos. Esta alegoria, criada por George Orwell, conta-nos a história dos animais da Quinta do Solar. E o que começa por ser um grito de liberdade e justiça vai se transformando progressivamente numa realidade inesperada e obscura. E eu tenho uma história engraçada acerca deste livro, que é a seguinte. O livro já é bem antigo, é de 1940 e qualquer coisa. 1940 e qualquer coisa. Esta edição é de 2021, porque os livros ficaram livres de direitos de autor, tanto este como o 1984, também do George Orwell, e também é um dos que faz parte da coleção Clássicos hoje, e é um dos que eu também quero ler. Mas então, tenho um conhecido, vou só deixar no ar, tenho um conhecido que ele me disse assim, o gajo é comunista, e ele disse-me assim, tens de ler um livro do Karl Marx, chamado A Quinta dos Animais. Esse livro mostra-te o que é o comunismo. E eu por acaso já estava a ler o livro. E então ele diz, então lê. Eu ia dar um spoiler e dei anteriormente, mas eu vou cortar na edição para não dar aqui um spoiler. Só que eu pensei, aquela cena motivou-me a ler, tipo, ok, então a história vai dar uma volta. Não deu. E eu pensei assim para mim. Primeiro eu disse-lhe, o livro não é do Karl Marx, é do George Orwell. E ele, não, é do Karl Marx. E eu, não, é George Orwell. E ele, tens razão, é George Orwell. Confundi. E depois eu pensei, se é assim que queres chamar pessoas para o comunismo, tu não vais ter sorte, porque o livro destrói o stalinismo, foda-se, não vais ter sorte, caralho. Não é. Se estás a dizer que o comunismo é o que está neste livro, tu não vais conseguir chamar ninguém para o comunismo, esquece lá isso, muda de estratégia, Mas é um livro muito bom. É uma alegoria muito forte e que chama a atenção para regimes ditatoriais, ok? Tanto sendo de esquerda como de direita, porque isso é uma cena que é, a partir do momento em que tu és um ditador, tu já não és de esquerda nem de direita, tu já és outra cena. Porque é tal cena. Eu não curto a direita, ok? Mas eu sei diferenciar um PSD de um Salazar. E supostamente Salazar era de direita, estás a ver? Por isso, estás a ver? É diferente. É outra cena. Já vais para uma cena diferente, que já não é aquilo. Tu até podes começar a ser aquilo, até podes começar a ser um jovem de direita, tipo Salazar, mas depois já és outra cena, ok? A mesma cena com Venezuela, por exemplo. Podes começar com uma revolução comunista, mas depois
Já és outra cena, meu. Já és outra cena. Aquilo já não é a tua cena. Mas, já. Ainda não li livros de política para estar assim a falar. E é por isso que eu cada vez me retraio mais a falar de política. Porque eu quero ler. Ok? Quero ler para perceber as cenas. Ok? Para não estar só a dizer merda. Mas, já. E depois, antes da música, a última recomendação é da Disney Plus, WandaVision. E pá, que puta de série. Que puta de série, que puta de série, que puta de série. O final foi emocionante, eu não chorei. Ok, eu não chorei. Fui forte, não chorei. Talvez por não ter visto tudo da Marvel, do MCU, talvez por isso. Mas se a expectativa era baixa, o WandaVision superou todas as expectativas. E abordou temas que acho que ninguém estava à espera que fossem abordados numa série de super-heróis. Ok. Por isso recomendo muito. Ok, recomendo muito. A única cena que eu cortava do último episódio eram as cenas pós-créditos. Eu cortava todas. Da série toda, eu cortava as cenas pós-créditos todas. Porque foi o que disse um gajo. As cenas pós-créditos é a mesma cena que tu estás a ler um livro, o livro acaba excepcionalmente bem e depois dizem, olha, afinal encontrei aqui mais 2 páginas, pega. Que te vão só dizer, vai haver outra edição e tipo, não, pá, vai haver uma continuação. Não é preciso, estás a ver? Não é preciso. Mas, vamos à música. Pá, então na música... Primeiro, começámos então com o álbum 2 dos Legião Urbana. Um álbum de 1986. Forte, muito forte. É aquela cena, é um álbum datado, ok? Estás a ouvir, sabes perfeitamente que é um álbum dos anos 80, ok? Mas que no episódio de Discoteca Básica fala porque é que ele foi essencial para o rock brasileiro e percebe-se perfeitamente. E tem ali algumas guitarras que são interessantes. Vai estar aqui a tocar. Pode estar aqui a tocar a primeira. Daniel na Cova dos Leões. Ok? Pode estar aí a tocar. Depois, eu sei que eu sou uma groupie, eu sei que sou uma groupie deles, ok? Mas o Nerdcast de RPG Cthulhu tem a sua soundtrack original, ok? É uma soundtrack criada pelo Govis, ok? É um artista brasileiro, um compositor, será que se pode dizer um compositor brasileiro? E está no Spotify, ok? Está no Spotify, deve estar nos outros serviços de streaming. E o que é interessante nisto? É ver um podcast a ter uma soundtrack com uma qualidade tão boa como um filme. Há filmes que não têm esta qualidade. E eu estou a dizer isto e não me chamem louco porque eu estou a dizer a verdade. Há filmes que não têm esta qualidade na banda sonora. E então, o álbum tem 33 músicas, tem 2 horas e 28, ou seja, podem pôr para fazer merdas porque não tem voz, podem estar só, sei lá, a relaxar, se bem que é uma banda sonora de terror, pode não ser muito bom para relaxar, mas recomendo, ok, recomendo. E aqui se calhar pode estar a tocar a despedida, ok, que é uma música incrível. E então, posso também recomendar então o Desalmadamente da nossa querida Lena D'Água, ok? Desalmadamente, álbum de 2019. Eu acho que na altura já o recomendei aqui, mas e vai estar aqui a tocar a Grande Festa, claro, que é a música mais famosa do álbum. Espetado na terra.
Mais recomendações, pá. O álbum da Indigo Spark. O álbum Echo. É o álbum de estreia. É o álbum de estreia. Exatamente, álbum de estreia. Pá, só sei que é uma miúda, meu. Só sei que é uma miúda. Nem tem Wikipedia, nem o caralho. É seguida por 22 mil pessoas, ok? No Instagram. Mas só vos vou dizer isto. Ela é seguida por estas 3 entidades da música: Julia Jacqueline, Idols e Lucy Dacus. Pá, acho que não é preciso dizer mais nada, ok? Curti bué do álbum, ok? E vai estar aqui a tocar, pode ser a música Everything Everything, que é a última do álbum, ok? Pode estar aqui a tocar. Depois recomendo o álbum dos The Hold Steady, o Open Door Policy. E pá, este álbum também está muito bom, meu. Este álbum também está muito bom. E tal como a anterior, são 2 artistas que eu desconhecia. Deixa ver, estes aqui devem ser uma banda, porque este já não é o primeiro álbum. Este já tem em carreira como ao caralho. O primeiro álbum deles é de 2004, ok? Eu desconhecia completamente. Peço desculpa. São uma banda de Brooklyn, Nova York, que começaram em 2003, por isso estão aí há 18 anos. E então vai estar a tocar a música Spices. Vai estar aí a tocar a música Spices. And we're up to old tricks, and she's acting on a tip. We're trying to find the right play. She said meet me on the corner by Central Smoke and Gift. I'll be just before daybreak, but she wants to make it clear that she's done with... E para terminar, que este episódio já vai longo, temos o álbum dos Cold Nothings, que também não é o primeiro álbum, ok? É o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o 8º álbum, meu, e eles começaram em 2010. O primeiro álbum é de 2010. O álbum chama-se The Shadow I Remember. São uma banda indie rock de Cleveland, Ohio. Ok. E pá, gostei muito do álbum. Faz lembrar quase... Se eu pudesse definir esta banda com cenas que eu já conheço, faz lembrar quase Green Day no Dookie, uma mistura de Green Day no Dookie com os Blink 182 no álbum Enema of the State. Estás a perceber? É assim uma cena bué despachada, ok? Com bué animação, se é que tipo... É bué rápido, é um álbum bué rápido. Deixa ver, eu até quero ver quantas músicas é que tem o álbum, porque o álbum dá a impressão que é bué rápido. E o álbum tem 11 músicas, 32 minutos. Tipo, tem músicas que são... nem 2 minutos são, estás a perceber? É sempre ali a dar-lhe. E então curti bué. E é isto. Pá, espero que tenham gostado. Pelo menos a primeira parte foi um bocado diferente. Depois entramos ali por caminhos loucos. Peço desculpa. Não era muito a minha intenção, mas já. Pá, espero que tenham gostado. Queria agradecer mais uma vez
às mulheres que participaram, ok, obrigado pela confiança e por terem partilhado as vossas histórias. Obrigado. E é isso. Já sabem, mantenham-se sons, porque isto está quase a passar, ok? Mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto de Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato, fica no ouvido. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.